Olá, tudo bem, meus alunos? Então, vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Agora, nós vamos falar de um assunto muito importante para a construção de um texto, né? Então, a gente está tratando sobre textos, sobre contos e tudo mais. Foi falado já em sala de aula sobre os contos de Machado de Assis, a expertise que Machado de Assis tinha ao construir os seus contos, né? Foi um dos primeiros autores a se destacar nessa área de contos. No romantismo a gente até chegou a ter algumas coisas, mas com Machado de Assis que a gente realmente começou a ter contos relevantes, assim, de qualidade na nossa literatura. Então, vamos a mais um conteúdo, que é coesão e coerência. Claro, coesão e coerência, elas andam sempre juntas. Porém, hoje nós vamos abordar muito mais a coesão e depois no vídeo seguinte eu vou abordar mais a coerência, ok? Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, né? Só um instantinho. Deixa eu me colocar no começo que eu esqueci. Então, vamos lá. Então, coerência, né? Coesão e coerência. Então, qual é a diferença, né? A coesão e a coerência são mecanismos fundamentais para a construção de um texto, de qualquer texto, seja um conto, seja uma crônica, seja um romance, que é um texto muito maior também, tem que haver coesão, uma simples redação e uma dissertação, que é aquela redação que vocês vão precisar escrever no Enem, provas e vestibulares, provas de concurso, né, e vestibulares, inclusive nas provas deste ano vão ser muito cobradas também, né? Então, para que um texto seja eficaz na transmissão de sua mensagem, é essencial que ele faça sentido para o leitor. Então, não basta ter sentido na cabeça do escritor, é preciso também que o leitor consiga construir o sentido na sua cabeça. Além disso, ele deve ser harmonioso e tem que fluir de forma segura, né? Natural e agradável aos ouvidos. Então, vamos ver como é que a gente faz para que isso aconteça, né? Então, a coerência e a coesão... Não consigo puxar. Consegui puxar mais um pouquinho aqui, ó. A coerência e a coesão desempenham funções diferentes dentro do texto, certo? Um texto ele pode ser coerente ele pode ser coeso, mas ele pode ser incoerente ao mesmo tempo. Então, ele não acaba não fechando, ele não vai ter uma fluição, não vai ter um bom entendimento na cabeça do leitor, certo? E da mesma forma, ele pode não ter coesão e ter coerência. E a gente vai ver alguns exemplos também. Então, a coesão textual, ela tem foco na articulação interna das palavras, certo? São questões gramaticais. Já a coerência textual, ela trata da articulação externa e mais profunda da mensagem. Então, um trabalha com o interior do texto, de como o texto é ligado, é costurado entre si, e a outra vai tratar da parte externa da mensagem, ok? Mas aqui nós vamos trabalhar mais com a coesão agora neste slide dessa aula. Então, a coesão é o resultado da correta utilização das palavras que propiciam a ligação entre frases, períodos e parágrafos de um texto. Então, olha só esse exemplo. Rex e Lulu são animais de estimação. Eles foram adotados por Júlia e agora ambos vivem no apartamento dela. Então, nós temos aqui o eles, né? O eles vai retomar ao Rex e a Lulu. E ambos também vai retomar a Rex e Lulu. Então, esses dois são elementos de coesão. Eles vão fazer a coesão entre essa oração e essa oração e essa oração. Então, cada um vai ter a sua função específica, certo? Então, essa ligação, ela será por vários elementos que contribuem com a coesão. E dentro desses elementos estão palavras chamadas conectivos, que são essas palavrinhas que unem, que ligam, ok? Então, a coesão pode ser dividida, segundo alguns estudiosos, por dois grupos, a coesão referencial e a sequencial. A referencial é aquela que faz remissão a um outro elemento no texto mesmo, certo? E esses mecanismos se referem à informação expressa no próprio texto e propiciam uma ligação, a ligação e a harmonia do texto,
certo? Por exemplo, aqui, ó, Marina trouxe o trabalho e o entregou ao professor. Então, nós temos a palavra trabalho e o que vai fazer uma ligação com a palavra trabalho. Então, nós temos a primeira oração e a segunda aqui, ó. Lembrando que a oração é marcada pelo verbo, né? A segunda oração, ela, para não repetir o trabalho, Marina trouxe o trabalho e entregou o trabalho ao professor. Se utiliza, então, esse pronome para substituir a palavra trabalho. Então, esse pronome é um conectivo. Então, essa referência ela pode ser de duas maneiras, né? Ela pode ser anafórica, quando se refere a um elemento que já foi citado no texto, certo? Ela retoma um elemento já mencionado. Então, é só lembrar, anafórica vem de antes, foi mencionado antes, certo? Ó, você viu minha prima por aí? Ela disse que vinha hoje. Então, ela se refere a quem? A prima, ó, certo? Então, é anafórica, se remete a um elemento já dito anteriormente. Mas também pode ser catafórica, ligada a um elemento que ainda será mencionado. Ele está antecipando alguma coisa que será dito, como nesse exemplo. O motivo da reunião é este. 2 pontos. Precisamos acelerar o crescimento da empresa. Então, o este é um pronome que está remetendo a um elemento que ainda será dito, ok? Bom, e a coesão sequencial, então? Agora vamos para as partes, né? As divisórios, os tipos, né? A coesão sequencial, ela se refere a outros termos dentro do nosso texto, né? Um encadeamento de... É uma das grandes preocupações, esse encadeamento de ideias, né? E ela é importante para que o texto faça sentido, é importante a gente trabalhar a coesão sequencial. Então, o texto ele não é um amontoado de frases. Essas frases elas precisam estar conectadas por meio de mecanismos que garantam o fluxo e a continuidade do texto. E essa coesão sequencial, ela então é uma argamassa textual que vai criar pontos. Então, uma parede, quando a gente vai construir uma parede, a gente vai botar o tijolo, a argamassa, o tijolo, né? E aí vai construindo uma parede. E assim é um texto também. A gente pode dizer também que essa coesão sequencial é uma costura do texto, porque a gente tem vários pedaços e essa coesão sequencial vai costurar uma parte na outra para construir um texto coeso, certo? Coeso e harmonioso. Bom, para a coesão sequencial, são usados conectivos e expressões, né? Conectivos foi falados, e expressões que dão continuidade ao assunto, ou fazem ligações entre orações, criando uma sequência e relação com aquilo que já foi dito. Como, por exemplo, né? Até a palavra como, por exemplo, também já é um elemento de coesão sequencial. Mas, dando exemplo, né, poderia ser por conseguinte, embora, logo, com o fim de, caso, entre outros, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Perante aquele problema, não foi fácil tomar uma decisão. Perante aquele problema, está fazendo uma coesão sequencial. Eu estou dando sequência ao conteúdo ou a alguma coisa que já foi mencionado, né? Ou que está dentro do texto que está sendo falado, porque está mencionando algum problema. O leitor tem que saber qual é esse problema, certo? Então, ele está fazendo relação com alguma coisa que já foi mencionado. Ou ainda, isso posto, continuaremos realizando nossa pesquisa. Esse suposto também. Isso posto está fazendo uma conexão a alguma coisa que já foi dito. Eu falo alguma coisa e depois eu finalizo. Isso posto e finalizo o pensamento, ok? Então, mecanismos de coesão. Nós temos 5 mecanismos de coesão, né? Por referência, por substituição, por elipse, por conjunção e lexical. Vamos ver um por um agora. Por referência, né? É o tipo de coesão que usa pronomes e expressões adverbiais para evitar as repetições, né? Por exemplo, né? Pronomes pessoais, já pode ser, né? Por referência pessoal, utilizando pronomes pessoais e possessivos, como aqui, João e Maria se casaram, eles são pais de Ana e Beto, né? Então, eles está fazendo uma referência pessoal anafórica. Então, referência pessoal, porque está substituindo os nomes, é um pronome pessoal, certo? Está substituindo os nomes. E a anafórica remete a alguma coisa que já foi dito anteriormente.
Demonstrativo, né? Utilização de pronomes demonstrativos e advérbios. Por exemplo, fiz todas as tarefas com exceção desta. 2 pontos, arquivar a correspondência. Então, desta, né? É um pronome demonstrativo e é catafórico, porque vai referenciar alguma coisa que ainda será dito, ok? Outro também, comparativo, utilização de comparações por meio de semelhanças. Mais um dia igual aos outros. Eu peço desculpa, mas o meu Google está me escutando tudo que eu estou falando e está pegando resultados ali. Ai, meu celular. Utilização de comparações por meio de semelhanças. Então, por exemplo, mais um dia igual aos outros, né? Esse igual está fazendo uma referência comparativa endofórica. Endofórica porque não será dita no texto e não foi dita anteriormente. Então, se tivesse sido dita anteriormente, seria anafórica. Se fosse falar depois, seria catafórica. Mas endofórica porque está fora desse texto, mas todo mundo sabe o contexto. Porque é mais um dia igual a todos os outros dias, certo? Então, não está no texto, mas o leitor vai compreender por meio de comparação, ok? Agora, vamos para o segundo tipo, né, que é por substituição. Então, por substituição é quando se substitui um elemento, seja ele nominal, verbal ou frasal, por outro, de forma a evitar as repetições. Por exemplo, eu terminei a leitura do livro de literatura ontem. A obra é espetacular. Então, aqui eu tenho a obra que está substituindo a palavra livro, certo? Então, só tem uma questão aqui importante nesse tipo de substituição. Olha só, a diferença entre a referência, que a gente viu, a referência pessoal e tudo mais, e a substituição, ela está expressa no fato de que a substituição ela vai acrescentar uma informação nova. Às vezes é um sinônimo ou alguma característica do termo que está sendo substituído. Por exemplo, aqui no exemplo que eu coloquei, né? Terminei a leitura do livro ontem, a obra é espetacular. Então, a palavra obra está acrescentando uma nova informação no livro, que o livro é uma obra. A gente sabe disso, é um sinônimo, né? Só que a gente utiliza esses sinônimos para não ficar repetindo a mesma palavra o tempo todo. Então, não iria dizer, terminei a leitura do livro ontem, o livro é espetacular, certo? Então, ela é por substituição, porque eu estou acrescentando uma nova informação. Além de estar referenciando, é claro, porque alguns vão dizer, mas eu também estou referenciando. Só que a referência se faz por meio de pronomes. E a substituição, eu estou substituindo por sinônimos, características ou termos quase sinônimos, né? Então, eu poderia dizer, terminei a leitura do livro ontem, a história é espetacular. Então, a história, ela é uma característica também do livro. Eu já sei que o livro é uma história, ele não é uma biografia. Biografia também seria uma história, mas ele não é um livro de física, por exemplo. Talvez tenha gente que vá ler um livro de física, não sei, né? Existem alguns bons, provavelmente. De história, que eu falo, né? Os termos acrescentam informação nova, eles são sinônimos, então, né? Agora, olha a diferença aqui, naquele exemplo que eu dei. João e Maria se casaram, eles são pais de Ana. O pronome pessoal, ele apenas está referenciando João e Maria. Não acrescenta nenhuma informação nova, ok? Então, essa é a diferença de um para o outro. Agora, eu posso também fazer uma coesão por elipse, né? Então, quando um componente textual, pode ser um nome, um verbo, uma frase, ele é omitido, ele vai fazer a coesão por meio da omissão, da elipse dele. Então, por exemplo, os livros de história estão sobre a mesa, os demais estão na estante. Então, ali, ó, são os demais o quê? Os demais livros, certo? Então, está fazendo uma referência, mas a palavra está omitida da frase, porque eu não preciso repetir, o leitor vai entender retomando o termo normalmente, e o texto irá fluir, ok? Então, a segunda oração ela é perceptível pelo contexto todo da oração, ok? Não tem problema nenhum com relação a esse tipo de coesão. E essa coesão também pode se dar por conjunção, quando eu ligo as orações por meio de conjunção que faz a relação entre elas. Ó, nós não sabemos quem é o culpado, mas ele sabe. Certo? Então, ele é uma conjunção adversativa. Então, vai fazer uma relação
se opondo a alguma coisa que foi dita anteriormente, certo? Então, as conjunções, elas unem a oração. Isso aí eu já disse em outros momentos, né? Então, olha só que tipos de referências podem trazer. Estudei muito. Estava, pois, exausto. Então, esse pois seria conclusão, significaria um portanto. Mas esse pois poderia trazer outro sentido, né? Traga a prova, pois quero corrigi-la. Seria uma explicativa, o porquê, né? Ela pode ser um causal, a planta morreu, pois não era regada, né? É o motivo causal. Não falei nada porque ficaria triste, já é explicativa também, o porquê. Agora, o outro porquê que seria causal, as frutas caíram porque estavam maduras, é causa. Então, cada conjunção tem o seu meio de usar, a sua função, a sua referência. Então, a gente, além de usar essas conjunções para fazer a coesão, a gente tem que usar adequadamente. Eu não vou usar um termo, uma determinada conjunção apenas por usar, sem dar o sentido que eu preciso para a oração, senão ela vai ficar incoerente, ok? Então, aqui, depois vocês podem ler, vou deixar solta vou entregar para vocês essa tabelinha, para vocês darem uma olhada nas conjunções subordinativas e que tipo de referência ela pode trazer. Por exemplo, a relação, né? As causais, né? Como porque, como, já que, elas vão trazer vão dar a causa, vão trazer a relação de causa. As que trazem relação de comparação, né? Como, que, quanto, e aí vai. Depois vocês leem com calma. E, por fim, né, nós temos os cinco elementos de coesão, né? Que é a lexical, que consiste na utilização de palavras que possuem sentido aproximado ou que pertencem ao mesmo campo lexical. Elas podem ser sinônimos, podem ser hiperônimos, nomes genéricos ou outros, né? Então, olha só esse exemplo. A escola forma a cidadania, é uma instituição que prepara o aluno para o futuro, ok? Então, instituição, ele é um hiperônimo da palavra escola. Então, eu estou substituindo por um outro termo que é um hiperônimo, então eu estou fazendo uma coesão lexical. Alguns recursos, então, coesivos, lexicais que podem ajudar. Então, por exemplo, essa coesão lexical, eu posso usar um recurso, né? A sinonímia, que é trocar por sinônimos. Por exemplo, convencer e persuadir são sinônimos. Agora, olha esse aqui, ó. Milhares de pessoas perderam seus empregos com a crise, sem ocupação profissional. Elas recorrem à informalidade. Então, essa ocupação profissional vai substituir a palavra emprego como um sinônimo, porque além de sinônimo, poderia ser um quase sinônimo também. Não deixa de ser uma coesão lexical, ok? Eu poderia trocar também por um hiperônimo, né? Então, seria uma troca hiperonímia ou hiponímia ou hiperonímia, né? Temos o hiperônimo e o hipônimo, né? Então, a utilização de termos mais específicos, no caso do hipônimo, ou genérico, no caso do hiperônimo, né? Como um cachorro, que é um mamífero. O mamífero estaria no topo e o cachorro é um dos tipos de mamíferos. Como esse exemplo, o avião ia levantar voo. O aparelho fazia um barulho ensurdecedor. Então, o aparelho, ele é um hiperônimo, né? E o avião é um tipo de aparelho. Então, eu posso usar essa relação entre as palavras para fazer a coesão. A repetição também pode ser usada, mas tem que ser usada com muito cuidado. Muitas vezes, em provas e vestibulares, evitem usar essa repetição, porque quando se usa a repetição, é mais para dar uma ênfase, reforçar uma ideia, e não é vista com bons olhos nas provas de vestibulares e concursos, né? Tipo concurso para SpaceX e tudo mais. Isso aqui é mais uma licença poética que o escritor pode utilizar, então evitem usar. Por exemplo, aqui, o presidente viajou para o exterior, o presidente levou sua comitiva. Num concurso, isso seria considerado um erro, numa prova também seria considerado um erro, mas ela existe, né, para fins de reforçar a ideia, e é mais assim um recurso de escritores ou até mesmo jornalistas, mas não é visto com bons olhos, então não usem, ok? Temos também a nominalização, que são usar frases quase sinônimas para referir a um termo.
né? Podendo ser também nomes genéricos. Então, por exemplo, o Detran disse que a rodovia Arthur Bernardes terá radar de fiscalização. A via é considerada ponto de alto índice de acidentes de trânsito. Então, nós temos aqui via que está substituindo todo esse termo aqui, que é a rodovia Arthur Bernardes, ok? Nós temos também a troca por substitutos universais, que são usar termos que substituem outros, né? Como os pronomes numerais ou mesmo alguns verbos, como o verbo fazer. Então, olha só, Mariana pegou o livro na biblioteca há uma semana. Ela, Mariana, né? Pegou o livro. Não, o devolveu ontem. O está substituindo o livro. Só que, nesse caso, seria mais adequado o governo reduziu gastos com a administração. Os prefeitos fizeram o mesmo, ou seja, uma frase inteira que está substituindo o quê? Tudo isso aqui, reduzir os gastos com a administração. Então, para substitutos universais, o mais adequado seria esse aqui, usar uma frase inteira para substituir outras frases inteiras, ou seja, eu vou dizer a mesma coisa, eu vou fazer referência, né, à mesma coisa, ou seja, fizeram o mesmo, só que sem repetir o que eu disse anteriormente. Eu estou dizendo a mesma coisa, acrescentando uma nova informação. Eu não vou ficar repetindo sempre a mesma coisa, que aí eu incorro em outro erro que eu vou falar mais tarde, ok? Nós temos também a coesão por colocação ou contiguidade, que consiste no uso de termos pertencentes ao mesmo campo significativo. Certo? Então, olha só esse exemplo. Houve um grande acidente na estrada. Dezenas de ambulâncias transportaram os feridos para os hospitais da cidade. Então, nós temos ambulância, feridos, hospitais, acidente. Elas não são sinônimos e também não são quase sinônimos, de jeito nenhum. Porém, elas pertencem ao mesmo campo, elas vão trazer a mesma ideia, certo? Então, se eu falo de ambulância, provavelmente eu tenho um ferido ou um doente, mas se no início eu falei de acidente, então provavelmente as ambulâncias se referem a feridos, né? Então, feridos está relacionado à ambulância. E hospitais também está relacionado a feridos. Ou seja, todas essas 4 palavras, elas estão dentro do mesmo campo para trazer a ideia de continuidade à informação, né? Bom, elementos conectores, né? Nós temos os conectores, que são as palavras ou expressões que se referem às coisas passadas no texto, que eu já falei anteriormente. E nós temos os referentes. Os referentes são aqueles termos a que os conectores se referem, certo? Então, os referentes são os termos a que estes conectores se referem. Os conectores se referem a algum referente. Viu? Referem, referente. Não estou sendo redundante, é só para frisar bem o tema, ok? Conectores, então, pode ser pronomes, já falei, né? Carlos trouxe o caderno e trouxe o caderno e o trouxe ao professor. Repeti a palavra trouxe, mas foi sem querer. Substantivos, Juliana e Mônica chegaram em casa tarde, né? Deixa eu ver se tem a setinha. Tem a setinha. Juliano e Mônica chegaram em casa tarde. Adolescentes ainda não entendem o que é dar satisfação. Adolescentes, isso aqui não é nenhuma indireta, não. Já estava no exemplo de onde eu tirei, ok? Adolescentes se refere a Juliano e Mônica, ok? Então, eu estou utilizando o substantivo adolescentes para substituir a palavra Juliano e Mônica. O advérbio, o colégio me ensinou a ser organizado. Lá eu aprendi muito. O lá, então, é um advérbio que está se referindo à palavra colégio. Para fazer a coesão entre as duas orações, eu estou utilizando o advérbio, ok? Principais conectores, esse aqui eu já coloquei num outro slide, é só para frisar bem, né? No começo do ano, no nosso período de nivelamento, nós já vimos esse assunto meio rapidamente. Então, principais conectores, preposições, eu já falei que vocês precisam saber essas preposições, porque a partir do momento que vocês sabem quais são as preposições, para entender os advérbios, para reconhecer os advérbios, é muito mais fácil, porque as preposições têm um número finito, ela tem um número certo, enquanto as conjunções são um número infinito de possibilidades. Infinito não porque vai ter fim, mas é um número grande de possibilidades. Então, as preposições vão unir palavras, enquanto as conjunções
podem ligar palavras, mas ligam muito mais orações, ok? Então, os termos que vão unir palavras, preposições, a, ante, após, a, ante, até, após, de, desde, em, entre, com, contra, para, por, perante, sem, sobre. Faltou o traz aí, né? Mas a gente quase não usa, ok? E principais locuções prepositivas, vou deixar para vocês darem uma olhada, lembrando que a locução é quando a gente tem um grupo de palavras que se unem com um determinado fim. No caso, locuções prepositivas é um grupo de palavras que se une para exercer a função de preposição, que é usada na função de unir palavras, certo? E alguns valores semânticos, né? Perdemos tudo com a seca. Com tem o valor semântico de causa. Trouxe talheres de plástico. De tem o valor semântico de matéria. Falou muito de política. Esse de tem um valor semântico de assunto. Encontrei saia de Miriam. De, nesse caso, teria o sentido de posse. Agir com calma. Esse com teria um valor semântico de modo. Retornei ao trabalho de manhã. Esse de teria um valor semântico de tempo. Então, pode ver, a gente tem várias opções, a gente tem vários usos do de, e cada um tem um valor semântico diferente. Então, quando a gente vai utilizar um conector, a gente tem que prestar muita atenção ao que ele quer dizer, ao seu valor semântico, ok? Aqui tem alguns, depois vocês vão ler com calma, certo? Então, aqui também eu estou trazendo alguns valores semânticos mais... aqui nós temos um quadro resumo, né? E aqui eu vou deixar para vocês alguns valores semânticos, os valores semânticos de alguns conectivos, né? Com relação de causalidade, de explicação, de condicionalidade, de temporalidade, finalidade, alternância, conformidade, tudo isso vocês vão ler depois com calma. Adição, oposição, conclusão, comparação, certo? Então, por fim, eu vou trazer um texto sem coesão para vocês verem como fica pesado e difícil, né? Olhar fixo no horizonte, apenas o mar imenso. Nenhum sinal de vida humana, tentativa desesperada de recordar alguma coisa. Nada. Alguns textos sem conexão, eles têm coerência. Depois a gente vai ver isso, ok? Só que por que eu disse os autores modernistas e também os pós-modernistas, eles utilizam esse recurso, mas ele é mais pesado porque o leitor vai ter que colocar da coesão, ele vai ter que fazer a ligação dessas orações dentro da sua cabeça. Porém, essas frases, elas estão apenas aparentemente soltas. Então, o texto ele não tem coesão, mas ele tem coerência, porque todas essas palavras, elas pertencem ao mesmo campo semântico, elas vão ter uma progressão. Então, olha só, olhar fixo no horizonte. O que tem no horizonte? Apenas o mar imenso. Então, a gente sabe que a pessoa está numa praia, a gente consegue visualizar o local onde a pessoa está. Nenhum sinal de vida humana. Ou seja, numa praia deserta, né? Ou pelo menos estava vazia, porque provavelmente era nascer do sol, ou um horário, ou um horário que não tem ninguém na praia, né? De repente até um lockdown, não sei, né? Tentativa desesperada de recordar alguma coisa. Então, não está desconectado. A gente sabe que tem uma pessoa que está observando o horizonte, estava olhando atenta para o mar, não tinha ninguém por perto, e a pessoa estava tentando se lembrar de alguma coisa, mas não se lembrava de nada. Então, esse texto ele não tem coesão, mas ele tem coerência porque todas as palavras fazem sentido quando colocadas desta forma, uma depois da outra. Depois a gente vai ver na aula sobre coerência, vocês vão entender melhor esse tema. Então, o texto não tem coesão, mas ele tem coerência, ok? As duas coisas têm que estar juntas, a coesão e a coerência. Um texto pode não ter coesão, mas ele pode ter coerência, ok? Não se arrisquem a fazer isso nas suas redações para provas e concursos, que vocês vão perder ponto na parte de coesão, certo? Porque um dos elementos importantes é que o texto tenha coesão, para saber se vocês sabem utilizar a coesão. Pessoas que já têm maior experiência na escrita de textos, como escritores, jornalistas, contistas,
E pessoas que já têm um maior conhecimento, elas até podem escrever um texto que não tenha coesão. Mas nunca, jamais utilizei esse recurso em provas ou concursos, ok? Combinado? Bom, aqui tem um site onde vocês podem saber mais sobre o assunto, beleza? Então, vou dar um stop aqui no meu slide. Hoje, o que nós temos é isso, agora nesse momento. E depois eu vou fazer uma outra videoaula sobre a coesão para completar a nossa aula, ok? Perfeito? Então, até daqui um pouquinho.